Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Bem, nossa aula anterior nós ainda estávamos analisando sobre o Teleco Coelhinho, nossa aula de literatura. Hoje, terça-feira, dia 11 de agosto, nós vamos iniciar um novo livro que vem Memórias de um País Distante. Professor, onde é que está esse livro? Esse livro já está disponível aqui na escola. Indico a você vir aqui pegar para que nós possamos ir acompanhando ele junto. Eu vou dar uma introdução a respeito dele, nós vamos fazer uma breve análise dele. E no decorrer das nossas aulas de literatura, nós vamos utilizá-la. Tudo bem? Vamos lá? Essa aí é a capa do nosso livro, que nós vamos utilizar ele a partir de agora. Aí tem a imagem de duas crianças, vamos dizer assim, jogando futebol. Não é num campo de futebol, mas um campo de terra. E aí o que você pode idealizar a respeito dessa imagem? Observe também, no caso aí do título, que as cores estão como se fossem nas cores da bandeira do Brasil. Então vamos fazer a associação. As cores são da bandeira do Brasil. Tem vamos dizer assim, um jogador aí que está com um uniforme parecido com o da seleção brasileira. E futebol. O que será que isso tem a ver com a nossa história? Vamos lá, Memórias de um País Distante. Vivemos em tempos sombrios, em que o cinismo se aposta da dignidade e do respeito, em que a solidariedade desembarca na nau segura da cidadania responsável e aporta-nos a trocadouros da conveniência e da cumplicidade com o que pode existir de mais errado e abominável na vida de qualquer país, povo ou sociedade. Em tais momentos, a frustração e a impotência nos seduz ao comodismo e outras hipocrisias maiores ou menores. Esse livro fala da perplexidade que vitima cada um de nós, mas também procura resgatar a esperança a partir da trajetória pessoal de 3 jovens que, por razões diferentes, resolvem vir ao Brasil para descobri-lo. Dor, decepção, alegria, deslumbramento, espanto, frustração, fé. Sentimentos tão contraditórios que muitos de nós experimentam hoje em dia acabam sendo experimentados também por eles numa trajetória pessoal que os alcança muito de nós. O Brasil somos nós. E aí, o que você já pode deduzir a respeito desse livro? No caso aqui, nossa introdução, você já viu que vai tratar a respeito de 3 jovens. No caso, ele está dizendo assim, que vieram ao Brasil. Então a gente já pode deduzir que eles não são brasileiros, né? Podem, ou até são, e estão voltando, né? Então você pode deduzir a respeito disso. Mas, no caso aqui, nessa introdução também fala que poderá ter dor, né? Frustração, felicidade, alegria, fé, coisas que normalmente nós vivemos. Talvez você encontre uma linguagem um pouco mais rebuscada, um pouco mais diferente do que você está acostumado. Por exemplo, nau, atracadouro e tantas outras coisas. Mas tudo isso, a questão de comodismo também, tudo isso com uma intenção. Para que nós podemos viver tudo isso? Viver no comodismo, ou seja, estarmos acomodados, estar tudo tranquilo, não querer uma melhora. Então, tudo isso traz nessa questão desse livro. Nós vamos ver situações que esses 3 jovens viveram. E aí eu quero que você já possa idealizar como é que será no decorrer da nossa leitura, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje foi a introdução desse novo livro, tá? Vamos para a nossa mensagem de hoje? Que vem de Voltaire, que é um filósofo iluminista francês. Diz assim: nem sempre podemos agradar, mas podemos falar agradavelmente. Então, fica a dica, viu? Tá? Então, finalizamos por aqui. Um abraço virtual e até a próxima. Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês?
Estamos juntos aqui na nossa aula de produção de texto, hoje terça-feira, dia 11/8, e nós vamos dar aqui sequência na nossa aula. Bem, na nossa última aula nós falamos, demos uma introdução, né, eu deixei aqui algumas perguntas do que tratava a respeito do nosso novo gênero, e nós vamos falar sobre o gênero carta. Lembra de uma parte que eu falei para vocês que para a pessoa entender esse meio de comunicação, que ele também era utilizado antigamente como, entre aspas, uma certa rede social, a pessoa tinha que compreender, ou seja, ela tinha que ter conhecimento de leitura, porque muitas das vezes, você vai observar que as pessoas antigamente, para ela entender o que é a carta, quando chegava, pessoas que não conseguiam ler, e elas davam para as outras ler. E também, como eu falei na aula anterior, transmitiam às vezes notícias boas e também notícias más. Então, ou seja, infelizmente, tinha notícias que, às vezes, até pela demora de chegar a carta, às vezes tinham notícias que as pessoas já, infelizmente, tinham questão de morte, acidente, entre outras coisas. Então, vamos conhecer um pouco aqui? Vamos lá, vamos conhecer. Carta ou correspondência. Esse tipo de gênero está entre um dos mais usados e aplicados no dia a dia. Ele tem como principal característica a existência de um emissor, que é o remetente, e um receptor, que é o destinatário. Com o passar dos anos, a carta foi evoluindo, juntamente com o avanço tecnológico, e deixando o uso de cartas em papel para o meio eletrônico. Hoje, o meio de transmissão de carta mais utilizado é o e-mail. Certo? Você observa aqui que, no caso, tem um remetente e tem, no caso, o seu destinatário. No caso, é o emissor e o receptor. Quem emite e quem recebe. Deu para compreender? Então, nós vamos descrever características. No caso aqui, estou dando uma introdução na sua definição, algumas partes dela. E outro caso, como você já conhece hoje, o seu uso eletrônico é no caso, o e-mail. Professor, há ainda pessoas que mandam cartas? Pode-se ter, mas é muito raro. Professor, os correios, eles trabalham somente com cartas? Não, eles não trabalham somente com cartas. Você poderá compreender isso mais futuramente, tudo bem? Então, desvendado o mistério, agora entre aspas, né? Você já conhece o que nós vamos trabalhar nesse bimestre. Então, é carta ou correspondência. Tudo bem? Então, professor, por que ela é utilizada como rede social? Como eu falei, a intenção que ela tinha antigamente era essa questão de aproximação. Imagine você na década de 70 ou 60, morasse no interiorzinho que na época não tinha internet. Você, para receber uma notícia, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, a única forma que você tinha era de receber uma carta. Então, essa era o único meio social, né? Por isso que eu disse, entre aspas, era a única rede social que era a forma de aproximação entre as pessoas. Tudo bem? Então, nós vamos finalizar por aqui. No decorrer das nossas aulas, nós vamos trabalhar a respeito sobre esse gênero. Lembrando, gente, ela e até hoje é muito fundamental para isso, tá bom? Então, vamos finalizando por aqui. Vou deixar a mensagem aqui para vocês que vem um autor desconhecido. Diz assim: toda conquista começa com a decisão de tentar. Muitas das vezes você está num lugar, ou principalmente numa situação, você nem tenta, você já desiste. E aí, num caso, você já perdeu. Mas, se você tentar, você vai conseguir. Tudo bem? Então, finalizamos por aqui. Um abraço virtual e até a próxima. E aí, galerinha, beleza? Quem fala aqui é o professor Thiago, de Educação Física. Mais uma aula teórica. Então tá. Primeiro, dar as boas-vindas aí. A gente já encerrou o segundo bimestre, né? Falando assim, virtualmente. A gente está entrando no terceiro bimestre. Eu sei que vocês ainda estão fazendo algumas atividades na plataforma, né? Mas aqui eu vou dar início ao terceiro bimestre. E o terceiro bimestre a gente vai entrar agora no 7º ano com a ginástica. Que ginástica é essa, professor? Vou falar um pouco da história da ginástica, sobre os fundamentos da ginástica, né, e suas regras. Tem muitas coisas, né, mas a gente vai
Vamos começar a nossa aula, vamos falar um pouco da história, para vocês compreenderem. Só que acontece, que história da ginástica eu vou falar? Vou falar da história da ginástica artística, para você estar compreendendo um pouco, beleza? Aí eu trouxe aqui algumas figuras, para vocês verem, que vocês também podem até pesquisar e achar aí. E nessas figuras vem falando, a ginástica artística nasceu em 1811. Aonde? Pelo um alemão, né? O nome do rapaz é alemão, eu até passei isso em outras disciplinas e em outras salas sobre a ginástica, por isso que eu estou passando agora para vocês ter um entendimento do 7º ano. Tá, e as perguntas básicas que eu faço para vocês terem essa compreensão do que é a ginástica, onde surgiu um ano, eu venho fazendo nesse acordo aqui, ó. A ginástica artística nasceu em 1811, quando o alemão Frederick criou, certo? Aonde? Que cidade? Foi em Berlim. Tá. Foi em um clube, foi aonde? Foi num clube dedicado ao esporte. No entanto, a modalidade é uma das mais antigas da história. Então, o que acontece? Eu estou falando da parte da história, do ano, e onde surgiu, quem foi e o local. Então, está bem básico para vocês terem essa compreensão e entender. A ginástica artística nasceu em quê? 1811. Quando o alemão Frederick criou aonde? Em Berlim. Aonde? Foi num clube dedicado ao esporte. E por isso se tornou a modalidade mais antiga da história. Pesquisando lá vocês vão achar. E aqui tem as imagens, né? Onde começou, onde surgiu. Porque tem várias coisas da ginástica para a gente aprender. Nesse 3º bimestre a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai aprofundar bastante coisa. Aqui outra imagem da brasileira, na ginástica artística. E aqui eu vou falar um pouco dela, só que já um pouco na atualidade, aqui para vocês terem essa compreensão. Quer dizer o quê? A ginástica artística é olímpica. Ela cria vários exercícios físicos, falando da área de educação física também. E ela vem falando sobre o quê? Sobre as provas e o que provas tem. E aqui eu venho falando um pouco das provas para vocês, que é no solo com argola, barra fixa e paralelas, cavalo com alças, salto sobre a mesa e argola no solo. Tá, professor, o que é isso? Como é isso? Que nem eu estou falando, eu tenho um 3º bimestre todinho para estar explicando isso para vocês, entendeu? Na prática não, na teoria. Porque seria interessante na prática se você estivesse aqui comigo, certo? E aqui eu venho falando um pouco do que eu acabei de falar lá, alguns fundamentos, eu venho falando aqui sobre os fundamentos. Tipo, ó, eu vou voltar aqui vem falando solo, barra, né, e cavalo. Aí aqui eu já venho trago uma imagem, né, do solo. Olha aqui, ó, solo. Olha lá, ó, segurando na barra, aqui também. Então tem várias coisas pra gente falar aí da ginástica nesse 3º bimestre, ok? Então assim, obrigado. E antes disso, vamos fazer atividade. Entra na plataforma, quiser tirar dúvida, pode tirar dúvida. E outra, o 3º bimestre está iniciando hoje. De que maneira? Falando da ginástica. Professor, é só isso? Não é só isso. Eu vou aprofundar, certo? Eu quero que vocês anotem aí, porque eu vou aprofundar isso aí. Porque aqui, ó, a aula é hoje, dia 11/8. Eu vou falar sobre a história, fundamentos e regras. Eu fiz um resumozão para vocês entenderem. E da agora em diante, o que eu vou fazer? Vou aprofundar. De que maneira? A gente vai falar da história, vamos falar um pouco da história, só que onde eu quero que vocês entendam mesmo, onde eu vou cobrar, vai ser aqui, nos fundamentos. Eu vou trazer imagens do solo e o que significa, como é executado. E assim nas outras, beleza? Então por aqui eu fico, valeu e até a próxima, vamos se cuidando aí, tá bom? Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui a professora de Ciências para dar continuidade ao nosso conteúdo, e hoje a gente vai iniciar o 3º bimestre. Eu espero que vocês já tenham pego o livro de vocês e a gente vai falar sobre forças e máquinas simples. Está na página 2, 3, 4 e 5. Não esqueça de colocar a data de hoje, dia 11/8/2020.
Gente, esses conteúdos que a gente vai ver agora é uma introdução, na verdade. É uma introdução que vocês vão ver lá no ensino médio, vocês vão ter uma disciplina chamada física. Então isso aqui é uma coisa simples de introduzir para vocês essa disciplina, não é uma coisa de, o mundo vai acabar. Eu sei que é um assunto novo para vocês, mas é bem simples também e qualquer dúvida estamos aí. Na próxima semana vai regularizar os plantões, né, que não teve essa semana. Mas estamos aí, não se desesperem assim mesmo, eu sei que vai ser novo, mas vamos lá começar. A princípio a gente vai falar sobre força. O que é a força? A força, gente, é uma grandeza física que modifica o movimento de um corpo. No dia a dia, o termo força ela é utilizado assim, com frequência quando você empurra, quando você puxa, você levanta algum móvel ou qualquer outra coisa, ou quando você aperta também. Olha só, no livro de vocês, a força ela surge da interação entre no mínimo dois corpos e pode produzir dois efeitos, que é a deformação ou alteração dos estados de movimento ou repouso de um corpo. Ela é simbolizada pela letra F e é medida no Sistema Internacional de Unidade, que é SI, em newtons, que a gente vai, na próxima aula, a gente vai falar sobre Isaac Newton, que foi um importante cientista que lançou algumas leis importantes para a física. Bom, olha só, para alongar um elástico, a gente exerce uma força tanto para segurar, né, para sustentar, tanto para puxar ali, na direção desejada. Isso aqui é um exemplo de força. Bom, o Sistema Internacional de Unidade, ele vai fornecer definições das unidades padrão das grandezas físicas. Não se preocupem que isso vocês vão ver também, né? O que é grandeza? Grandeza é tudo que se pode medir. Não se desespere que vocês vão mais a fundo quando vocês entrarem na disciplina de física, que vocês ainda não têm. Mas vamos lá, dando continuidade. Olha só, quanto maior a intensidade da força, maior vai ser o comprimento do vetor. O que é o vetor? O vetor está simbolizado por essa setinha aqui, ó. É o comprimento que ele vai andar para frente. Então a gente vai olhar aqui o exemplo. Um adulto ele tem mais força do que uma criança. Então o bloco do adulto ele vai ter um vetor, um comprimento maior, porque a força dele é mais intensa. Logo ele vai conseguir empurrar o bloco mais longe. A criança ela vai ter um vetor menor por causa da força dela, que também é menor, tá? Deu para entender esse exemplo aí? Olha só. E ao aplicar uma força em um corpo, empurrando ou puxando, pode-se fazer essa força em inúmeras direções, as quais são representadas pelo segmento da reta do vetor. A primeira situação, a gente pode fazer a força no vetor vertical. No caso aqui, temos aqui a menina pegou o bloco e levantou. Então, ele está no sentido de baixo para cima. No caso, o vetor vertical. Nessa segunda opção aqui, temos a menina que ela vai empurrar de uma forma meio que na diagonal, assim, não está bem retinha, né? Então, essa força aplicada tem uma direção oblíqua. E na última, é na direção horizontal que ela está empurrando. Então, temos essas três diferenças aí. No caso, estamos falando aqui de direção de vetores, que é essa setinha que está simbolizando ali o comprimento ali do objeto, ali do corpo, né? Bom, toda direção é composta de dois sentidos. A direção vertical apresenta sentidos para cima ou para baixo, né? A gente viu o primeiro exemplo, e a direção horizontal para a esquerda ou para a direita. Só que existe também esse caso aqui, olha aqui o desenho. As forças elas podem ser aplicadas em sentidos diferentes de uma mesma direção. Na imagem, a direção de aplicação das forças em ambos os casos é horizontal, tá? Porém, os sentidos são opostos, então a gente está vendo que elas estão opostas umas à outra. Isso aqui vai implicar para vocês resolverem exercício ali depois sobre isso também. No caso, quando é oposto, tá? Olha só, a força resultante, o que é isso? Ocorre quando há soma de forças usadas no mesmo sentido e, por outro lado, quando os sentidos são opostos, as forças são subtraídas. A gente vai entender essa afirmação agora. Olha só, aqui quando vocês estão brincando de equipes separadas e a gente vai puxar a corda.
Uma equipe aqui na primeira foto, essa equipe aqui, ela uniu as forças para vencer a equipe adversária. Então houve uma soma. Esse garoto pegou e somou a força dele com a equipe dele para poder conseguir ganhar a competição. Da mesma forma, quando você vai mudar a geladeira da sua casa, você não consegue sozinho, aí você pede ajuda de alguém da sua casa para empurrar. Você somou a força lá de alguém da sua família e você conseguiu empurrar aquela geladeira. Então você somou aquela força quando tem o mesmo objetivo. Já quando é o sentido oposto, eles na verdade vão subtrair, porque eles não estão unidos no mesmo objetivo. Eles estão no mesmo sentido horizontal, mas estão em sentidos opostos. Isso vai, no caso, subtrair, tá? Vamos lá. Aí temos a atividade no livro de vocês que vocês vão responder. Como pode ser definido o conceito de força? Quais são os seus efeitos? Vocês vão responder isso daí. O que é força resultante? Como podemos determinar a sua intensidade? Também vocês vão responder isso aí que está no livro. A3, determine a força resultante em cada uma das situações a seguir, indicando a intensidade e direção ao sentido. Aí eu fiz a primeira, questão A, vocês vão fazer as restantes. Então temos a questão A, temos aqui o bloco e temos aqui dois vetores. Significa que existem duas forças, força 1 e força 2. E tem aqui a numeração. A força 1 é 3,2 N de Newton e a força 2 temos 2,6 de Newton. No caso, o vetor está me indicando que eles estão no mesmo sentido e com o mesmo objetivo. Então você vai pegar força resultante é igual a 3,2 de F1 mais 2,6 de F2. Somando isso, vai ser 5,8 Newton. Aí lembra que está perguntando aqui, indicando a intensidade, direção e o sentido. Então, além da numeração que você somou as forças, você vai colocar horizontal para a direita. Horizontal para a direita porque a setinha está indicando. Então, vocês vão fazer dessa maneira o cálculozinho nas outras questões, né? A, B, C. Lembrando que aqui ele somou. Se for em sentido oposto, ou se ele vai para um lado, o outro vai para o outro, vai subtrair. Vai pegar a força R, que significa a força resultante, e vai fazer o cálculo bem simples e ter aí a resposta, beleza? Então, gente, hoje foi isso. Foi uma introdução a esse novo conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula que a gente vai dar continuidade a esse assunto, tá bom? Um beijo, um abraço a todos.